Olá, queridos colegas, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez, eu, professor Diego Feitosa, e você aí, se preparando para o seu certame. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua prova, eu tenho certeza que você vai conseguir o seu objetivo e, claro, vamos todos comemorar tudo isso depois com a sua aprovação, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre genética, nós vamos dar continuidade às nossas aulas dentro desse bloco, que é extremamente importante para a sua prova. Costumam cair muitas questões de genética e agora a gente vai falar sobre ligação gênica. Então dá uma olhadinha aqui no slide para a gente já começar com a primeira imagem, tá aqui, ó, ligação gênica, é o assunto da aula de hoje, e aqui a gente já tem disponível algumas informações sobre o que se trata, do que se trata essa tal de ligação gênica. Bom, primeiramente eu quero que você saiba que o outro nome de ligação gênica que nós podemos encontrar nas provas se chama linkage, ok? Linkage é o outro nome para essa matéria que aí você está vendo. O linkage, ele é um fenômeno biológico que ocorre quando nós temos dois genes ou mais ligados no mesmo cromossomo. Veja você, aqui do lado esquerdo nós temos dois genes sendo analisados. O gene A, com dois alelos, Azão, Azinho, e o gene B, com dois alelos também, chamado aqui de Bzão e Bzinho. O genótipo desse indivíduo poderia ser escrito da seguinte forma, olha só, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, como você está vendo no meu box que eu estou fazendo aqui embaixo, olha só, esse poderia ser a forma na qual a gente escreve o genoma desse indivíduo. Esse indivíduo que tem esse genoma, ele é chamado de duplo heterozigoto, ou também chamado, olha aqui, de dihíbrido. Bom, pode voltar aqui para mim. Nós falamos bastante de indivíduos dihíbridos quando falamos de segunda lei de Mendel. Quando a gente falou, por exemplo, da análise de duas ou mais características, quando essas características elas possuem fatores diferentes que as determinam. A gente falou isso, por exemplo, quando dissemos sobre ervilha verde e rugosa, ervilha amarela e lisa. Quando a gente analisa duas características de um mesmo ser, e essas características, cada uma é determinada por um par de fatores, como o Mendel falava, hoje em dia a gente usa outro nome, é o par de genes, alelos. Então, dessa forma, a gente consegue fazer cálculos de probabilidades usando aquela proporção que o Mendel havia comentado. Tudo isso porque a gente leva em consideração que esses fatores, que esses genes estão em cromossomos separados. Então, a gente imagina que está acontecendo a segregação independente na hora da formação dos gametas, para que haja dessa forma a possibilidade de formação de prole. Então, olha só, se fosse dentro da segunda lei de Mendel, esse dihíbrido que eu acabei de escrever aqui para vocês, ele poderia produzir os seguintes gametas na hora da formação de uma prole. Olha aqui no slide comigo. O dihíbrido, que eu estou colocando aí para você, ele poderia formar os gametas Azão com Bzão. Por que você falou isso, Feitosa? Porque eu juntaria esse Azão com esse B que está aqui. Ele poderia juntar o Azinho, ou melhor, o Azão com o Bzinho, vou botar aqui embaixo, Azão com Bzinho. Poderia formar um outro gameta, Azinho com Bzão. E ainda poderia formar olha aí, uma distributiva, o Azinho com Bzinho. Então ele poderia formar 4 gametas diferentes, sendo que esses gametas, eles responderiam à probabilidade de aparecimento, olha aqui o número, de 25% cada um deles. Na segunda lei de Mendel, é isso que a gente espera. Se eu cruzar dois dihíbridos, pode voltar aqui para mim, eu teria exatamente esses 4 gametas cruzando com outros 4 gametas iguais. E aí você criaria um quadro de Pinet de 16 possibilidades. Dentro desse quadro, o Mendel ele chegou à conclusão de que o resultado seria 9 para 3 para 3 para 1, a proporção fenotípica. Bom, mas e daí? Não é assim que acontece aqui? Não, não é assim. Porque nesse caso de linkage, que é o que estamos falando, diferentemente do caso da segunda lei de Mendel, os cromossomos, ou melhor, os genes que estão nesses cromossomos, eles estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo. Veja você aqui no nosso slide, olha só.
Aqui você perceba que tem 2 cromossomos sendo representados nesse núcleo, né? Esse traço preto grande que você está vendo aqui, que eu estou pintando de vermelho, é um cromossomo, e esse outro traço preto é outro cromossomo. Então, nós temos 2 cromossomos, beleza, homólogos. Eu vou puxar uma setinha aqui para você, ó. Esses 2 cromossomos, eles que estão desenhados aí, são cromossomos homólogos, tudo bem? E eles possuem o gene A e o gene B. Se fosse na segunda lei de Mendel, isso estaria diferente. Eu vou botar aqui do lado e já já apago. Nós teríamos 2 cromossomos que poderiam, por exemplo, ter o tal do gene A. Eu vou botar aqui, ó, como se fosse o Azão aqui e fosse o Azinho aqui. E, obrigatoriamente, na segunda lei de Mendel, nós teríamos outros 2 cromossomos com tamanhos menores, talvez, onde encontraríamos o gene B. Então, estaria lá o Bzão aqui, assim, ó, e no mesmo locus do outro homólogo, o gene Bzinho. Essa relação que você está vendo nesse desenho pontilhado que eu estou construindo aqui é uma relação dentro da ideia da segunda lei de Mendel. Então, aqui nós teríamos uma situação de segregação independente. Aqui do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo, vou botar aqui de verde assim para chamar a sua atenção. Nós temos um caso de linkage. Consegue entender então a diferença? Agora, olhando, né, uma diferença visual, nós temos do lado direito 4 cromossomos envolvidos, do lado esquerdo somente 2 cromossomos envolvidos. Pode voltar para mim. Então, olha só, na hora que ocorrer a separação dos cromossomos homólogos numa situação de linkage, nós teremos 2 cromossomos, apenas 2, nesse caso, sendo levados um para um lado e o outro para o outro. Na meiose 1, tudo bem, será um duplicado para um lado e um duplicado para o outro. E simples assim, só desse jeito. Lá na segunda lei de Mendel, naquele outro exemplo que eu desenhei para vocês agora aqui pontilhado e tudo mais, nós teremos 2 indivíduos aqui, ó, 2 cromossomos homólogos, aqui outros 2 homólogos. Aí vai ter aquela história da segregação independente, do acaso, que eu andei brincando com vocês aqui em outras aulas. Nós teremos desse par aqui, um para a direita, um para a esquerda. Desse outro par, um para a direita, um para a esquerda. E assim nós teremos a segregação independente que é aleatória, porque isso pode se inverter, tá? Nós teríamos aqui, por exemplo, um para a esquerda, outro para a direita, e aqui o contrário do que eu falei primeiro. Também pode acontecer essa possibilidade. Resumindo, numa situação de linkage, a quantidade de gametas que nós vamos formar, ela acaba sendo reduzida. Vamos entender por quê? Olha aqui no slide. Vamos supor que essa célula que está aqui desenhada, representada com a minha historinha verde aqui em cima, tá vendo? Que está em linkage, ela comece a sofrer meiose e nós tenhamos, dessa forma, uma separação desses cromossomos. Ora, não é difícil de você imaginar. Esse cromossomo que eu estou botando aqui, ó, marcado de verde, ele vai para um dos lados. Vamos supor que ele vá para a esquerda. E esse outro cromossomo aqui, ó, o homólogo daquele primeiro, ele vai obrigatoriamente para o outro lado. Então, haverá uma separação. Desse jeito que está aqui na tela, cara, você só pode ter ou o gameta Azão Bzão, que foi o que foi para a esquerda, que eu puxei a seta, ou o gameta Azinho Bzinho. Observe a diferença. Ali embaixo, eu coloquei 25% para o nascimento, né, para a formação de 4 gametas diferentes. Enquanto aqui em cima, olha só a conclusão que eu vou chegar, 50% apenas na possibilidade desses gametas aparecerem, de tipos diferentes de gametas aparecerem. Fatalmente, se eu cruzar 2 híbridos, vou pegar aqui em cima, olha só, vou escrever aqui no cantinho. Se eu cruzar Azão Azinho, Bzão Bzinho, com outro indivíduo que é Azão Azinho, Bzão Bzinho, se for um caso de linkage, o quadro de Pinet que será formado vai ser diferente. Eu vou pegar os formatos que eu coloquei aqui na partezinha verde. Olha, vai ser um Azão Bzão ou Azinho Bzinho, cruzando com Azão Bzão e Azinho Bzinho. Deixa eu botar o Bzinho aqui. Ou seja, são só 2 tipos de gametas que serão formados em cada parental. Vou colocar aqui o quadro de Pinet, olha só, estou formando aqui o nosso quadro de Pinet. E aí, olha só o resultado final. Olha aqui, ó, esse vai ser Azão, Azão,
Bzão, Bzão, esse vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, esse vai ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, e esse vai ser o todo recessivo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Só teremos 4 probabilidades de genótipos diferentes. Então, a gente vai ter esse genótipo aqui, que é o todo dominante, esse que é o todo recessivo, esse que é um dihíbrido e esse que é um dihíbrido. Na verdade, esses dois aqui do meio são até semelhantes, são iguais. Pode voltar para mim. Então, numa situação de linkage, nós temos uma redução da quantidade de genótipos possíveis nos gametas que serão formados. Essa é a primeira informação que eu queria construir junto com você aqui, com esses slides, com essa amostra que eu estou passando para vocês. Então, meu camarada, teoricamente é mais fácil... Teoricamente, você fazer cálculos com uma situação de linkage do que com uma situação em que aquela herança esteja na segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, você tem maior probabilidade de gametas. Por que eu falei teoricamente, né? Eu falei uma palavra aqui importante. Teoricamente, porque existe um fenômeno que também já está aqui nesse slide, você deve ter dado uma olhada, que se chama crossing over. O crossing over, ele é um fenômeno que potencializa, que aumenta a variabilidade genética. A segregação independente, eu sempre falo isso, ela é responsável por gerar variabilidade genética, ok? Mas quem potencializa essa variabilidade, ou quem pode potencializar é o crossing over. Vamos entender como é que funciona? Olha aqui no slide, a gente tem na sua direita 2 cromossomos sendo mostrados, tá? Eu vou aqui, ó, rapidinho marcar o cromossomo vermelho. Você que já está estudando biologia há um tempo sabe que ele está duplicado pelo desenho. Ele tem aqui o seu homólogo próximo a ele, que é o cromossomo azul. Veja que eles têm o mesmo tamanho, que o centrômero se encontra na mesma posição. Então, são cromossomos homólogos, beleza? Você tem aqui um desse que veio do seu pai e um desse que veio da sua mãe. Olha o que acontece no início da prófase 1. No início da prófase 1 pode ocorrer um quiasma, que é uma mescla, uma mistura, uma sobreposição das cromátides internas. Essa daqui, ó, é uma cromátide interna que foi duplicada. Aqui é a continuação dela. Aqui eu tenho a outra cromátide interna, tudo bem? E aqui o que aconteceu no quiasma? Olha só, a perninha do cromossomo vermelho, ela foi ligada, ela foi misturada com uma parte da perna da cromátide do cromossomo azul. É como se fosse aqui, olha para mim, como se fosse um trançapé, como se uma cromátide ficasse por cima da outra. E como eu falei, né, o cromossomo aqui azul e vermelho são cromossomos representativos de que um veio do seu pai e um veio da sua mãe. Então, na verdade, as cromátides internas seriam dos seus parentais. E agora, quando acontece esse fenômeno, pode ocorrer a quebra naquele ponto. E aí nós temos uma religação, só que de forma modificada. A gente vai ter uma cromátide interna com uma parte que veio do pai e um pedaço que veio da mãe. E a outra cromátide que veio da mãe com um pedaço que veio do pai. Queridos, isso é a criação de uma cromátide nova, inédita na natureza. Nunca antes nesse planeta havia existido uma cromátide como essa, que tem uma mistura do DNA da sua mãe com o DNA do seu pai. Isso é crossing over. Isso a gente viu na aula de meiose. Mas por que voltou aqui agora? Porque se acontecer um crossing over no meio entre genes que estão ligados, que estão em linkage, se a gente tiver uma quebra e depois uma reconstrução, isso vai alterar aquela proporção que eu coloquei lá em verde para você. Botei de 50% e 50%. Isso pode fazer com que os gametas que vão ser formados, eles tenham, nesse exemplo que a gente está fazendo, as 4 probabilidades que eu havia comentado que só teríamos na segunda lei de Mendel. Vamos entender isso? Olha aqui no slide. Eu vou colocar escrito para você, como se esses 2 cromossomos que a gente está vendo aqui na direita, ok? Esses 2 cromossomos que a gente está vendo aqui na direita, vamos supor que eles sejam exatamente os cromossomos que estão em linkage. Então, vamos ver se você entende o que eu estou fazendo aqui, ó. Nesse pontinho,
E nesse pontinho, nós temos os genes que foram falados desse tal indivíduo de híbrido. Eu vou botar aqui, ó, que aqui seja o azão, logo aqui também vai ter que ser azão, tá bom? Deixa eu até botar esse azão aqui dentro para ficar mais fácil para você entender. Então tá ali. Por que que tá igual, Feitosa? Por que que tá desse jeito? Porque foi uma cópia. Essa cromátide que está colocada do lado é uma cópia, tudo bem? Deixa eu pensar aqui. E aqui agora vamos colocar o B, tá? O B estava embaixo. Se esse daqui é o Bzão, caso essa daqui, né? Como essa daqui foi uma cópia, aqui nós também teremos outro Bzão. O outro cromossomo é o homólogo, é aquele que tem os alelos recessivos. Vou botar aqui o Azinho e aqui eu vou botar o outro Azinho. Logo, nessa posição, o tracinho é para marcar a posição. Eu vou botar o Bzinho e aqui eu vou botar o Bzinho. Agora você está enxergando nessa parte que eu estou fazendo pontilhada, tudo bem? Aquilo, deixa eu voltar aqui, aquilo que você viu lá no começo que está escrito de linkage na sua esquerda aí marcado de verde. Então, tudo aquilo que está desenhado do lado esquerdo agora está sendo mostrado no cromossomo para você como que fica, como que é encontrado numa célula normal. Beleza? Continua no slide, porque agora a gente vai para o quiasma. Olha o que vai acontecer. Olha o que ele fez. Aqui a gente vai ter azão, sim, senhor. Aqui a gente vai ter azão, sim, senhor. E aqui, Feitosa, vai ter Bzão? Desculpa, aqui, Feitosa, vai ter o Azinho? Sim, senhor. E aqui também vai ter o Azinho? Sim, senhor. Ué, o que mudou? Até agora nada. Aqui eu vou colocar o Bzão, como eu botei lá em cima. Só que agora, olha esse cromossomo, o que ele está fazendo? Ele está se misturando, se conectando com um pedaço do azul. Então, esse pedaço aqui, a gente não pode esquecer que ele tinha era o Bzinho. Esse pedaço que está aqui por baixo, olha só, o que ele tinha era o Bzão. Beleza? Vou botar o Bzão aqui embaixo. E esse daqui continua tendo o Bzinho. Feitosa, estou quase entendendo. Marca aqui embaixo no último que você está apontando com uma seta para ficar legal. Vamos lá então? Olha só, aqui está o azão. Ó, aqui está o azão, fechou. Tranquilo, suave na nave. Aqui está o azinho. Aqui também está o azinho. Agora, vem comigo. Agora que mudou, olha só, Bzão. E aqui, tcharam, Bzinho. De novo aqui, olha aqui, ó, Bzão. Eita! E aqui, Bzinho. Ah, entendi. Pode voltar aqui para mim. Cara, as cromátides internas, elas são cromátides agora inéditas na natureza. São cromátides que não haviam antes. Então, o que acontece é que quando ocorre o crossing over, durante a sua meiose, durante a formação do seu espermatozoide, senhor rapaz, durante a formação do seu óvulo, senhora menina, nesse momento é que acontece esse fenômeno. Ah, Feitosa, quando isso vai acontecer? Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Isso é um fenômeno aleatório. Então, para sua prova, seja ela qual for, que eu estou vendo aqui o pessoal perguntando, quando cair sobre meiose, perguntando sobre crossing over, você tem que se ligar que é um fenômeno aleatório, pode ou não acontecer. E quando ele acontece, ele gera cromátides novas. Vamos entender aqui rapidinho para finalizar isso, olha aqui para o slide. A gente tem, então, caso nós tenhamos a formação de gametas a partir dessa situação daqui de baixo, que está marcado com uma seta aqui, ó, nesse momento para você, nós poderemos ter, eu vou usar o verde para chamar sua atenção e ficar igual ao que eu coloquei lá em cima, 4 gametas diferentes. Olha só, pode ter o azão com Bzão. Isso aqui é uma cromátide que vai se soltar na segunda meiose. Então, a gente vai ter o gameta azão Bzão. Feitosa, esse azão Bzão, você já tinha mostrado para mim que seria formado aqui, ó. Ó, para quem não tá sabendo onde eu tô aqui, ó, tá vendo? Então, eu já tinha falado, sim, já tinha falado, não tem problema. Ele vai estar aqui porque eu tô querendo mostrar que vamos ter novos gametas. Vamos ter o azinho com Bzinho. Olha só, isso não é também novidade para você. Vai ter azinho com Bzinho. Agora, a novidade fica por conta das cromátides internas. Vai ter azão com Bzinho. Vai ter azão com Bzinho. E a outra novidade é que vai ter azinho com Bzão. Vai ter azinho com Bzão. Queridos, essas duas que eu estou marcando de laranja, melhor, vermelho, para chamar a sua atenção, elas são as cromátides, ou melhor aqui já os gametas recombinantes. Acompanhe, estou escrevendo aqui na vertical, ó, são os recombinantes.
recombinantes. São os novos que apareceram e não existiam antes na natureza. Volta ali, recombinantes. Enquanto esses que eu estou sublinhando aqui no final são os gametas parentais, porque eles já eram encontrados aqui, ó, desse jeito. Pode voltar para mim. Então, gente, quando acontece crossing over, numa situação como essa, por exemplo, nós temos novamente a possibilidade do aparecimento dos 4 gametas diferentes. E aí, quando uma prova perguntar sobre isso, ela vai dizer para você qual é a frequência de recombinação, qual é a frequência de crossing over. E aí você vai precisar usar esses valores para chegar à conclusão. Vamos entender isso? Olha para o próximo slide, já está aí na sua tela. Vamos supor que a taxa de recombinação, ok? Deixa eu botar aqui, ó. Que a taxa de recombinação que foi dada na prova para você seja uma taxa de recombinação de 20%. Isso pode ser dado dessa forma, ou pode ser dado também, vou botar aqui o ponto e vírgula, que a unidade ou que a distância entre os genes são 20 morganídeos, ou 20 UR, que seria unidades de recombinação. Tá bom? Então, taxa de recombinação, dei aqui em porcentagem, ou 20 unidades de recombinação, ou também chamados de morganídeos. Feitosa, o que isso significa? Significa que de todos os gametas que vão ser formados, pode voltar aqui para mim, você terá uma taxa, uma frequência de crossing de 20%. Você vai precisar ser matematicamente malandro nesse momento. Vamos pensar aqui rapidinho comigo. Vamos supor que você, rapaz, tenha 10 células germinativas. E essas 10 células vão sofrer meiose. Se você lembra, você sabe que você pode formar de 10 células 40 espermatozoides, porque cada uma gera 4 espermatozoides. Grava isso, beleza? Vamos supor que todas essas células tenham sofrido crossing over. Todas elas tenham sofrido crossing over, ou seja, 100% das células tenham sofrido crossing over. Se 100% sofreram, nós teremos em todos, naquele específico ponto, tá? Crossing over naquele específico ponto que a gente está falando aqui. Se isso acontecer, significa que todos aqueles gametas que estão sendo formados, eles passarão pelo momento de meiose 1 e passarão pela quebra, pela formação do quiasma que eu acabei de mostrar para vocês. Isso vai fazer com que você tenha sempre as cromátides laterais, que são as parentais, que eu falei aqui no outro slide, preservadas e mantidas como são. Mas as cromátides internas, as duas do meio, elas serão recombinantes. Então você chega na conclusão de que quando 100% das células sofrem crossing over, você tem no máximo 50% de frequência de crossing over entre os gametas formados no final. Dos 40 espermatozoides que você vai formar no final, 20 deles terão cromossomos, ou cromátides, melhor dizendo aí, recombinantes. E outros 20, que são aqueles oriundos que têm as cromátides parentais, esses não terão cromátides recombinantes. Então, a taxa total de ocorrência de crossing, a gente chama também de frequência de ocorrência de crossing, ela é sempre o dobro da taxa de recombinação. A taxa de recombinação é igual à taxa de gametas recombinantes que a gente tem. É uma regrinha, beleza? Vou falar de novo isso. A frequência de ocorrência de crossing é o dobro da taxa de recombinação, tá bom? Então, outro detalhe. Dos 40 espermatozoides que você formou nesse exemplo que eu acabei de criar, você vai ter, como eu falei, 20 com cromossomos ou cromátides recombinantes. Dentro desses 20, né, 10 terão um tipo de cromátide e 10 terão outro tipo. Então você ainda precisa dividir por 2 por conta de serem 2 cromátides internas. Você vai entender isso agora olhando para o slide. Olha só. Aqui, você veja aí, é a mesma situação de antes, beleza? Aqui o indivíduo ele é dihíbrido, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos supor que ele seja um dihíbrido, ou um heterozigoto, também dizendo, cis. O que significa isso, Feitosa? Que ele é cis. Significa que numa situação normal, ele tem o Azão junto com o Bzão num cromossomo e o Azinho junto com o Bzinho em outro cromossomo, beleza? Nessa situação, quando ele faz gametas parentais, são exatamente, olha, Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, aqueles que já ficam juntos mesmo. Eu posso afirmar que esse exemplo dessa tabela que está aí é uma situação que se encontra
em heterozigose cis. Por que isso? Por que Feitosa está dizendo isso? Porque a maior quantidade de células formadas no final, de gametas formados no final, é justamente aquelas que têm 2 dominantes e 2 recessivos, tá? Normalmente são 2 valores altos e 2 valores baixos que a gente encontra quando temos uma situação de crossing over e de gametas ou de cromossomos em linkage. Beleza. Se fosse trans, que está aqui, ó, seria o contrário. Esses dois aqui seriam os mais encontrados, e não só 10% cada um. Bom, observa, então, que a gente tem 10% para gametas assim, 10% para gametas assim. Significa que o total de gametas recombinantes foi de 20%. Por isso, olha a seta, é que eu afirmei que, nesse caso, a gente tem uma taxa de recombinação. A gente tem uma taxa de recombinação de 20%, beleza? Ó, estou escrevendo aqui para você saber do que se trata. Taxa de recombinação. Tudo bem? Opa, passei demais. Já estava dando spoiler da próxima aula. E aí, cara, o que sobra? Se você tem 20%, beleza, de gametas recombinantes, bom, 20 menos 100 costuma dar 80. Logo, você precisará de 40 para um e de 40 para o outro que ali se encontra. Pode voltar aqui para mim. Então, gente, é fácil você fazer essas contas desde que você tenha a informação que a questão tem que te dar sobre a taxa de recombinação. Se a questão for um pouco mais difícil, ele vai te dar a frequência de ocorrência de crossing. Então, você precisaria fazer aquela relação matemática que eu disse. Frequência de ocorrência de crossing é o dobro da taxa de recombinação. Essa seria uma questão difícil. Uma questão mais fácil, ele já te dá a taxa de recombinação direto. Nesse caso do exemplo, a taxa de recombinação é 20%. E aí eu dividi 10% para um gameta recombinante, que seria o Azão com Bzinho, e 10% para o Azinho com Bzão. Fechei o balão, ficou tudo ok, tranquilo. Agora a gente viu que vai sobrar 40% para um parental e 40% para outro parental. Beleza? Feitosa, pode ser alguma coisa diferente do que 2 valores altos e 2 valores baixos, como você está mostrando aí? Pode. Numa situação hipotética, que eu acabei de falar com vocês, de 100% das células sofrerem crossing over, nós teremos 50% de gametas recombinantes, que divididos por 2, porque são 2 cromátides internas, você vai ter 25%. Então aí, cara, desse jeito, você chegaria naqueles valores lá da segunda lei de Mendel, 25% para cada gameta. Mas isso é uma situação hipotética, e a questão, se estiver falando sobre isso, é meio que para te pegar e tal, para você chegar numa mesma conclusão de 9 para 3 para 3 para 1, mas ter que analisar que, na verdade, ele estava se referindo a uma situação de linkage. Tudo bem? Bom, queridos, essa matéria é uma das mais complexas, sim, dentro de genética, mas é importante que você saiba que na sua prova ela pode aparecer. Em vários editais a gente encontra genética caindo, e a gente ainda está no nosso bloco de genética. Então você aí que faz parte aqui do nosso curso, já está acompanhando, já falamos de vários assuntos de genética antes, mais simples, e agora a gente está já quase terminando a nossa aula, o nosso bloco de genética. Na próxima aula, vocês vão ver comigo sobre mutações e depois ainda genética de populações numa terceira aula, na sequência aqui. Tudo bem? Então, foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento. Continue comigo que já já eu volto para a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.